É um prazer muito grande poder estar aqui com todos vocês. Agradeço aos irmãos aí do Ebenezer pela iniciativa, por essa ideia de ter essa semana da igreja, uma ideia muito, muito boa, para que nós possamos aproveitar, não é, esses momentos ainda de pandemia, mas mostrar para o nosso inimigo que nós não estamos parados, não. Não é que a pandemia não vai nos deixar parados. Pelo contrário, nós estamos achando várias maneiras de poder ensinar, transmitir a palavra, aprender e poder ver uns aos outros como estamos fazendo hoje. Então, isso é muito bom. Obrigado a todos vocês que planejaram isso. Obrigado ao Márcio, não é, pelo que ele falou nesse último horário. Extremamente importante isso que ele disse. Eu vou entrar diretamente no meu assunto. Eu tenho bastante material, vou procurar ficar bem cuidadoso com o tempo, e se tivermos algum tempo no final, fazemos perguntas, se não, depois pode mandar diretamente para mim, que eu respondo para você, tá bom? O nosso tema hoje é como cuidar e tratar de membros afastados. E eu vou usar essa passagem aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, essas três parábolas que Jesus conta, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, né? Para nos ajudar a entender, então, como cuidar e tratar de membros afastados. Não existe um capítulo no Novo Testamento mais conhecido e mais amado do que o capítulo 15 de Lucas. Esse capítulo tem sido chamado muitas vezes de o Evangelho dentro do Evangelho. Essas parábolas que Jesus conta aqui no capítulo 15 tinham um endereço certo. Era uma ofensa para os escribas e para os fariseus que Jesus compartilhasse da companhia de homens e mulheres que eram chamados de pecadores. Isso era ofensivo para os fariseus e para os mestres da lei. Mais ainda, de Jesus demonstrar uma alegria quando um destes se arrependesse e fosse salvo. Os escribas e os fariseus queriam a destruição dessas pessoas e não a salvação destas pessoas. É interessante notar que Jesus atraía pecadores, enquanto os fariseus rejeitavam pecadores. Pessoas perdidas vinham a Jesus porque ele se importava com elas. Ele entendia suas necessidades e os ajudava. Este capítulo, em Lucas capítulo 15, deixa muito claro que existe uma só mensagem de salvação. E esta mensagem é que Deus aceita e perdoa pecadores arrependidos. Mas essas parábolas aqui em Lucas 15 também ensinam que existem dois aspectos dessa salvação. Existe o lado de Deus, onde o pastor procura a ovelha e aonde a mulher procura a moeda. E existe também o lado do homem, aonde aquele filho mais novo se arrepende voluntariamente e volta para casa. Enfatizar somente um dos dois é dar uma visão falsa da salvação. Ambos, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, precisam ser consideradas.
A parábola da ovelha perdida. Vamos falar um pouquinho dessa parábola aqui primeiro, no comecinho de Lucas, capítulo 15. O pastor na Judéia, ele tinha uma tarefa difícil e perigosa. Não havia muito pasto naquela região. Havia uma planície muito estreita, de bom pasto, mas essa planície terminava em um penhasco muito alto e perigoso. Havia também um deserto muito próximo. Não havia muro nos lados desta planície e era fácil para as ovelhas se perderem. O pastor era pessoalmente responsável por essas ovelhas. Se uma ovelha se perdesse, por exemplo, o pastor deveria, pelo menos, trazer de volta a sua pele, para mostrar como ela morreu. Estes pastores, eles eram experts em achar ovelhas perdidas. E eles podiam seguir os seus passos por quilômetros através das montanhas. Não havia um pastor que não estivesse disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Isto era considerado algo normal nesse tipo de trabalho. O pastor que deixava aquelas 99 ovelhas não estava dizendo que aquelas 99 não eram importantes para ele. Elas estavam seguras. E a ovelha perdida é que estava em perigo. O fato do pastor ir atrás de uma só ovelha mostra que todas eram importantes para ele. Muitos rebanhos naquela época eram rebanhos comuns, significando que não pertenciam a um indivíduo, mas sim ao vilarejo todo que estava ali. Havia, no caso, 2 ou 3 pastores que cuidavam das ovelhas. E aqueles pastores, interessante, cujas ovelhas estavam seguras, eles voltavam para o vilarejo na hora certa e avisavam os moradores do vilarejo que um pastor ainda estava nas montanhas, procurando por uma ovelha que tinha se perdido. E o vilarejo inteiro ficava preocupado, esperando notícias. E quando avistava o pastor, lá longe, vindo com a ovelha perdida em seus ombros, levantavam para o céu um grito de alegria e de agradecimento. Existe uma alegria muito grande quando um pecador volta para o pastor. Embora nada tenha sido dito aqui nesta parábola sobre como aquela ovelha se sentiu, certamente existia alegria no coração daquela ovelha por ter sido achada. Mas também existia alegria no coração de quem a encontrava. Quando alguém ajuda em levar uma alma perdida para Jesus, essa pessoa experimenta alegria e todos compartilham dessa mesma alegria. É esse o retrato que Jesus está dando aqui nesta parábola sobre Deus. É assim que Deus é. Deus é tão feliz quando um pecador é achado, assim como um pastor é feliz quando uma ovelha perdida é encontrada. Deus é muito mais misericordioso do que o homem. Deus ama aqueles
que não se perdem, mas em seu coração existe muita alegria quando alguém que estava perdido é achado e retorna para casa. Vamos falar um pouquinho sobre a moeda perdida, a parábola da moeda perdida. A moeda estava perdida por causa da negligência de uma pessoa. A moeda estava perdida por causa da negligência de uma pessoa. É um choque sabermos que a nossa negligência em nossa casa pode resultar em uma alma sendo perdida. Quando uma jovem judia se casava, ela usava uma tiara com 10 moedas de prata, significando que ela agora era uma esposa. Era a versão judaica do nosso anel de casamento. E seria considerado uma grande calamidade se ela perdesse uma dessas moedas. Não seria muito difícil perder uma moeda dentro da casa na Palestina. As casas na Palestina eram muito escuras, eram iluminadas por uma pequena janela circular. O chão era de terra batido, muitas vezes coberto com palha. Era como se fosse procurar uma agulha dentro de um palheiro. A mulher varria o chão na esperança de ver a moeda cintilar ou de ouvir a moeda batendo contra alguma coisa. E aí, então, ela precisava acender uma lâmpada e procurar a moeda até encontrá-la. Nós podemos imaginar a alegria daquela mulher ao encontrar a moeda. Jesus está dizendo nessa parábola que Deus é assim. A alegria de Deus e dos seus anjos quando um pecador se arrepende e retorna para casa é a mesma alegria que aquela mulher teve quando encontrou a sua moeda, que estava perdida e agora estava achada. É como a alegria de uma mulher que perdeu algo muito precioso, muito mais valioso do que o seu valor monetário. E agora ela estava alegre, dando uma festa. Esta é uma verdade que nenhum fariseu podia entender. Nenhum mestre da lei admitia. Talvez, eles diziam, talvez que se um homem voltasse de joelhos, implorando por clemência, talvez Deus o perdoasse e o aceitasse de volta. Mas nunca passaria pelo pensamento daqueles homens que um Deus fosse procurar pecadores. Que maravilhoso este retrato do nosso Deus. E nós vemos esse mesmo retrato em Jesus, o seu filho que veio buscar e salvar o perdido. Interessante o que essas parábolas nos ensinam. Elas ajudam a entender um pouco mais o que significa estar perdido. Para começar, estar perdido significa estar fora de lugar. As ovelhas devem ficar com o rebanho. As moedas devem ficar com o seu dono. E os pecadores devem ficar em comunhão com Deus.
Também significa estar fora de serviço. Uma moeda perdida não tem valor nenhum para o seu dono. Uma ovelha perdida não tem valor nenhum para o pastor. Um pecador perdido não pode experimentar tudo aquilo que Deus está querendo dar para esta pessoa. Ser achado significa que nós estamos de volta em nosso lugar, que nós estamos de volta em nosso serviço, que nós estamos fora de perigo. Não é de se admirar que aquele pastor e aquela mulher se alegraram e convidaram muitos para se alegrarem com eles. Jesus está dizendo aqui, com essas duas primeiras parábolas, que Deus procura pelos pecadores que estão perdidos. Existem poucas alegrias que se comparam com a alegria de encontrar os perdidos e trazê-los de volta ao Salvador. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso tema? Vamos falar de novo sobre a ovelha perdida? Por que será que esta ovelha estava perdida? Vamos pensar um pouquinho nisso. Essa ovelha é uma boa ovelha. Ela não é uma ovelha rebelde, não é mesmo? Por que será que ela estava perdida? Ela estava perdida por si mesma. Um descuido da sua parte. Ela se perdeu sem querer. Ovelhas não têm, ovelhas têm uma tendência a se perderem. É por isso que elas precisam de um pastor, né? Ela se perdeu por um descuido dela mesma. Talvez ela tenha tirado os seus olhos do pastor. Talvez essa ovelha parou de ler a Bíblia, não é mesmo? Tirou os seus olhos do pastor. Essa ovelha não prestou atenção. Talvez ela estava com a sua cabeça baixa, comendo um pouquinho de grama, interessada em outras coisas, e não percebeu que estava se perdendo. Talvez essa ovelha não sabia dos perigos do descuido. Era uma ovelha nova, provavelmente, uma ovelha mais experiente não iria se perder, mas essa ovelha estava perdida e ela não sabia como retornar. Ela precisava de ajuda. Talvez ela tivesse vergonha para retornar. E ela estava esperando alguém para trazê-la de volta. Ela tinha valor, mas ainda estava perdida. E a moeda? Vamos falar um pouquinho sobre a moeda. Por que essa moeda estava perdida? Diferentemente da ovelha, essa moeda estava perdida por causa dos outros. Você já viu uma moeda se perder por si mesma? Lógico que não, né? Ela estava perdida por causa dos outros. Perdida por descuido não dela, mas dos outros. Ela estava perdida na sua casa. Ela não achou um lugar no meio da assembleia. Talvez a igreja seja tão apertada que não dá lugar para os recém-chegados. É como um bolso pequeno, onde não cabem mais moedas. Ela não consegue penetrar os grupos já formados dentro da igreja. Ela não conseguiu encontrar o seu lugar no meio dos irmãos. E muitas vezes, como aquela mulher, nós precisamos varrer a nossa casa para tirarmos a sujeira.
Aquela moeda ainda tinha valor. Pessoas têm valor, mesmo estando perdidas. Você já viu uma moeda de R$ 1 perder o seu valor porque ela estava perdida? Não. Ela ainda tinha valor, mas ainda estava perdida. Como é que eu cuido e trato dessas duas situações que acabamos de ver? Como é que eu faço isso? Como que eu cuido e trato desses que estão afastados? Vai depender da situação de cada um. Como nós vimos acima, nós podemos identificar situações diferentes, não é mesmo? Vamos falar da ovelha aqui em primeiro lugar. Como que eu cuido e trato daquela ovelha perdida que se perdeu por um descuido dela mesma? Ela não estava prestando atenção, ela parou de ler a sua Bíblia, tirou os olhos do pastor Jesus, começou a se interessar por outras coisas e quando ela levantou a cabeça, ela estava perdida. Como é que eu trato esta situação? Com muito carinho, em primeiro lugar. Com muito carinho. Jesus está nos ensinando que vale a pena buscar a ovelha perdida. Essa ovelha que se perdeu por um descuido dela, não foi algo proposital, ela simplesmente acabou se perdendo porque não estava prestando atenção. Jesus nos ensina que vale a pena buscar esta ovelha e precisa ir com rapidez. Imagina se o pastor esperasse uma semana para ir atrás daquela ovelha perdida. Certamente a ovelha iria morrer. Ele foi na mesma hora que notou que ela não estava com as outras. Precisa procurar com rapidez. Muitas vezes é um novo convertido, não é mesmo? Que acaba se perdendo desta maneira. Acaba se perdendo por um descuido pessoal, porque não prestou muita atenção, parou de frequentar, parou de ler a Bíblia, e a hora que se percebeu, já estava perdido ou perdida. A parábola ensina que temos que ter carinho, vale a pena ir atrás, procurar com rapidez e cuidado para que essa ovelha não venha a morrer. Como é que eu trato a situação da moeda? É uma situação diferente, não é mesmo? Cada situação é diferente. E na parábola da moeda perdida, nós vemos que esta moeda, ela não se perdeu por um descuido dela mesma. Ela se perdeu por um descuido dos outros, não é? Era quem estava segurando aquela moeda que perdeu a moeda. Como é que eu trato uma situação assim? A parábola nos ensina que eu preciso procurar, eu preciso ir atrás, com zelo, procurar com diligência, procurar com seriedade. Lembra o que aquela mulher fez? Ela varreu a casa, ela tirou os móveis, ela colocou uma lâmpada ali perto para ver se achava a moeda. É procurar com zelo, com diligência, com seriedade, procurar com rapidez, procurar com toda a dedicação. E muitas vezes temos que pedir ajuda para outras pessoas, não é? Outras pessoas nos ajudando a procurar e a encontrar esta moeda perdida. E quando ela é encontrada, assim como a ovelha, dá uma festa, não é? Chama os amigos,
para que eles se sintam importantes, como são. Então, nós temos dois exemplos, essas duas primeiras parábolas, de situações de irmãos e irmãs que acabam se perdendo, um por um descuido pessoal próprio da pessoa, a ovelha, e outro por um descuido nosso, de outras pessoas, a moeda. As parábolas nos ensinam que nós devemos ir atrás, sim, com rapidez, com carinho, com toda a dedicação, com zelo, e trazer essas pessoas de volta. A terceira parábola que Jesus ensina aí em Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido. Já vimos a ovelha perdida, a moeda perdida, agora tem o filho perdido, né? O filho pródigo, como costumamos dizer. E a palavra pródigo quer dizer um esbanjador, um gastador, uma pessoa liberal na sua economia, né, nos seus gastos. A palavra pródigo não quer dizer orgulhoso, como muitas vezes entendemos. Não é orgulhoso, mas é uma pessoa esbanjadora, gastadora. Essa parábola muito poderia ser chamada de a parábola do pai amoroso, ou a parábola do pai misericordioso. Essa parábola enfatiza muito mais a bondade, o amor, a graça, a misericórdia do pai, do que a vida pecaminosa e errada do filho. Ao contrário do pastor e ao contrário da mulher, nas outras duas parábolas, este pai não foi procurar o seu filho. Interessante isso, né? Ao contrário do pastor que foi procurar a ovelha, ao contrário da mulher que foi procurar a moeda, este pai, nesta parábola, não foi atrás do filho. Foi aquela memória, aquela lembrança da bondade do pai que trouxe o filho de volta. Interessante isto, que trouxe o filho ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão. Eu gostaria, antes de mostrar aqui como tratar, eu gostaria que nós passássemos um tempinho aqui, nesta parábola, notando 3 experiências diferentes deste filho mais novo, né? Deste filho pródigo que estava perdido. A primeira experiência que ele teve foi uma experiência de rebeldia. De rebeldia. Nós não estamos lendo o texto porque vocês conhecem bem essas parábolas e também por causa do nosso tempo, não é? Mas você pode ler Lucas capítulo 15 depois para se lembrar bem dessas parábolas. Mas a primeira experiência que este filho teve foi a experiência de rebeldia, indo para uma região distante. Indo para uma região distante. De acordo com a lei judaica, o filho mais velho, ele tinha direito a receber 2 vezes mais a herança do seu pai do que os outros filhos. O pai poderia dar a sua herança quando ele quisesse. Não seria incorreto, por exemplo, o filho mais novo pedir a sua parte da herança, como ele fez aqui. Não seria uma coisa incorreta, mas não era
de jeito nenhum o normal. Seria como se aquele filho mais novo tivesse dizendo para o pai: eu queria que você estivesse morto, porque o normal era receber a herança depois da morte do pai. Mas não era incorreto pedir antes. Não importa o quanto aquele jovem pudesse vir a ter, o seu coração estava insatisfeito. E isso o levou a tomar decisões inapropriadas. O filho pródigo, esse filho perdido, ele aprendeu de uma maneira difícil que não é possível ter alegria nas coisas que o dinheiro pode comprar se nós estamos ignorando as coisas que o dinheiro não pode comprar. Essa região distante que nós lemos aqui nesta parábola, ela pode não significar para você e para mim ter que ir a um lugar muito longe. Essa região distante pode existir aqui no nosso coração. O filho mais novo, ele sonhou em aproveitar a sua liberdade longe de casa, longe do seu pai, longe do seu irmão mais velho. Enquanto aquela ovelha estava perdida por tolices, né? Por sua própria, por não prestar atenção, enquanto a moeda estava perdida por um descuido de outras pessoas, este filho estava perdido porque ele quis assim. Ele queria o seu jeito, a sua vontade. Então ele se rebelou contra o seu pai e foi embora. Mas a vida nesta região distante para onde ele foi não era o que ele esperava, não é mesmo? Seus recursos acabaram, seus amigos o deixaram, a fome bateu na sua porta e o filho foi forçado a fazer para um estranho aquilo que ele não fazia na sua casa: trabalhar. Quando nós retiramos Deus de nossas vidas, o prazer se torna escravidão. A primeira experiência deste jovem, então, foi rebeldia. A segunda experiência foi arrependimento. A palavra de Deus diz que ele caiu em si. Se arrepender significa mudar a sua mente, mudar a sua ação. E foi isso exatamente que este jovem fez. Enquanto ele estava cuidando dos porcos, e que trabalho, né, para um rapaz judeu cuidar de porcos. Enquanto ele estava fazendo isso, a palavra de Deus diz que este jovem caiu em si. O que sugere que até aquele momento ele estava fora de si. Interessante isso, não é? O que o pecado não faz com as pessoas. O pecado faz com que as pessoas fiquem fora de si. E naquele momento, aquele jovem caiu em si. O filho mais novo mudou a sua atitude, mudou o seu coração, mudou a sua mente sobre ele mesmo e sobre a situação em que ele estava. E admitiu que ele era um pecador. Ele confessou até que o seu pai era um pai generoso e que trabalhar na casa do seu pai era muito melhor do que aquela liberdade, né, entre aspas, que ele estava tendo no local distante. A sua situação de dor o fez ver o seu pai de uma maneira diferente. E isso trouxe a este homem, a este jovem, a este filho,
esperança. Se o seu pai era tão bom para aqueles servos, talvez ele pudesse perdoar o seu filho e o aceitar de volta. Se o filho tivesse parado aí, só com os seus pensamentos, ele sentiria apenas remorso ou tristeza. Mas o verdadeiro arrependimento envolve o querer, assim como envolve a mente e as emoções. O verdadeiro arrependimento diz: eu quero, eu vou dizer. E nessas resoluções, ele foi. Se nós pensamos somente em nos arrepender, mas não agirmos, nós não vamos fazer a vontade de Deus. A terceira experiência deste filho pródigo foi alegria. Alegria. Fala que ele voltou ao seu pai. O pai não somente correu para abraçar o seu filho, mas a parábola diz que o pai o honrou, preparando e convidando todos para uma grande festa. O pai recebeu o filho e o perdoou. Interessante que no mundo oriental, as pessoas mais idosas, elas não correm. Nessa história, você tem o pai correndo para encontrar o seu filho. Por que será, hein? Uma razão mais óbvia é o amor deste pai para este filho. Mas eu creio que existe uma outra razão. Este filho havia trazido desgraça para sua família, desonrando o seu pai. E de acordo com Deuteronômio 21, este filho deveria ser apedrejado e morto. Interessante isso. Se os vizinhos começassem a apedrejar este filho, certamente acertariam no pai, pois este correu e o abraçou. Que visão maravilhosa do que Cristo fez conosco na cruz. As pedras foram jogadas todas em Jesus e não em você e em mim. Tudo que aquele filho esperava encontrar naquele lugar distante, ele agora encontrou na sua própria casa. Roupas, joias, amigos, festas, amor, segurança. Aliás, ele já tinha tudo isso, né? Só que ele não estava percebendo. Qual a diferença agora? Arrependido, ao invés de dizer, pai, me dá, ele dizia, pai, me faça. Ele estava disposto a ser um servo. No lugar distante, o filho encontrou o significado de miséria. Na casa do pai, ele encontrou o significado de misericórdia. O pai deveria estar esperando o filho e olhando para longe todos os dias para ver se o filho voltava. E ele viu o filho vindo lá longe e correu para ele. E quando ele veio, ele o perdoou sem nenhuma recriminação. Vamos falar um pouquinho desse filho agora. O filho perdido, né? O filho pródigo. Por que ele estava perdido? Diferente da ovelha, ele era um filho rebelde. A ovelha, né? A ovelha se perdeu por um descuido dela mesma. Este aqui não. Ele era rebelde. Ele deixou o seu pai porque ele quis. Foi por vontade própria. Ele tinha o desejo de ir embora. Ele sabia que na casa do seu pai era muito melhor, mas mesmo assim, ele quis ir embora.
Como é que eu cuido e trato de uma situação dessa? Lembra o que nós falamos anteriormente? Depende de cada um. Existem situações diferentes. Com relação a este filho, o pai não foi atrás. Então, como é que eu cuido e trato estas situações de uma pessoa que deliberadamente quer ir embora, por vontade própria, rebelde, quer deixar a casa do pai e se afasta? Como é que eu devo tratar? Eu não devo ir atrás, diferente da ovelha e da moeda. Por quê? Porque ele queria ir embora, enquanto a ovelha e a moeda não. Este homem aqui, este filho, sabia o que ele estava fazendo. E o pai não foi atrás. Provavelmente, com certeza, eu diria, o pai tinha condições de ir atrás do seu filho. O pai poderia ter mandado dinheiro todos os meses para este filho, mas ele não fez isso. Quando o filho tomou o primeiro passo em direção ao seu pai, o pai estava ali esperando, pronto para ajudar no que era necessário. Interessante isso, não é? Uma maneira diferente de cuidar e tratar nesta situação. Certa vez, o presidente Abraham Lincoln foi perguntado sobre o que ele iria fazer com aqueles rebeldes do sul do país, quando o sul perdeu a guerra e estariam retornando derrotados. Quem fez essa pergunta para o presidente certamente esperava o presidente dizer que ele faria vingança. Mas o presidente Lincoln respondeu: eu vou tratá-los como se eles nunca tivessem ido embora. Nunca tivessem ido embora. É assim o amor do nosso Pai para com aqueles filhos que retornam. Interessante que o pai, no final do capítulo 15, o pai fala sobre a experiência do filho, não é? Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Essa é a experiência espiritual de todo o pecador que volta para o Pai através de Jesus. Eu quero mostrar uns paralelos rapidamente aqui para terminar entre o filho voltando àquele pai e a nossa volta a Deus, nosso Pai, através de Jesus. Olha que interessante. O versículo 24 de Lucas 15 diz que aquele filho estava perdido. Jesus, em João capítulo 14, diz: eu sou o caminho. No versículo 17 de Lucas capítulo 15, o filho estava ignorante. Lá em João 14, Jesus diz: eu sou a verdade. Lá no versículo 24 de Lucas capítulo 15, diz que aquele filho estava morto. João 14 diz: eu sou a vida. Olha como o nosso Pai, através de Jesus, nos trata. Uma vez um general inglês, chamado Oglethorpe, estava dizendo para João Wesley, um reformador, aquele que iniciou a igreja metodista, João Wesley. Esse general, conversando com João Wesley, disse o seguinte: eu nunca perdoo. E João Wesley olhou para ele e disse: então, Senhor, eu espero que você nunca peque.
Se você nunca perdoa, eu espero que você nunca peque. Só existe um caminho de volta para o Pai. E este caminho é através de Jesus. Como cuidar e tratar de membros afastados? Lucas capítulo 15 é um capítulo que nos ajuda a entender diferentes situações. Existem as ovelhas, não é? As ovelhas que se perdem por um descuido pessoal delas. Elas não são rebeldes, elas talvez não estão prestando atenção, são novos convertidos, acabam olhando para outras coisas, param de ler a Bíblia, param de frequentar os cultos ao Senhor e acabam se perdendo. Devemos ir atrás, com rapidez, com carinho, trazer aquelas ovelhas de volta. Existem as moedas, né, que se perdem por um descuido dos outros. Nossa culpa. Elas não encontraram o seu lugar dentro da igreja. Talvez a igreja tenha os seus grupinhos e essa pessoa não conseguiu entrar e ela caiu fora. Ela se perdeu. O que devemos fazer? Devemos ir atrás, com zelo, com toda atenção, varrer a casa, procurar, tirar os móveis, pegar uma lâmpada e achar aquela moeda e trazê-la de volta. E existe o filho perdido, que se afastou por rebeldia, porque ele quis, vontade própria. Não foi por descuido de alguém, não foi porque não estava prestando atenção, ele tomou a decisão que queria ir embora. Neste caso, não devemos ir atrás, porque essas pessoas precisam se lembrar de como a casa do Pai era boa, como eles tinham tudo na casa do Pai. E fora da casa do Pai estão sofrendo. E quando essas pessoas percebem isso e voltam, aí sim, aí devemos, de braços abertos, receber essas pessoas e aceitá-las de volta como se elas nunca tivessem saído. Lucas capítulo 15 é um bom capítulo que nos ajuda a entender como cuidar e tratar de membros afastados. Deus abençoe você. Eu espero que você possa estar fazendo a sua parte em buscar, cuidar e tratar